A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, sou a Bispa Eliane, trazendo para você a 25ª aula do estudo bíblico, o manual em teologia, examinando a teologia sistemática nas 10 principais doutrinas bíblicas. O tema da aula de hoje é doutrina da igreja, com o tema A Natureza da Igreja. Vamos saber um pouco, vamos aprender um pouco sobre a natureza da igreja. Amém ou não amém? Vamos lá. Vamos orar primeiro, né? Pai amado, Pai querido, é no nome do teu Filho amado Jesus que estamos aqui dando continuidade a esta aula, esse estudo maravilhoso, abençoado, que tem nos edificado bastante, que tem sido, meu Pai, uma luta travada para ministrar, para estudar, para que eu esteja ministrando, para que os meus alunos estejam estudando e respondendo, mas nós estamos agarrados e vamos permanecer porque somente os 300 de Gideões permanecerão até o final. E nós estamos juntos e fazemos parte desse exército dos 300 que vamos continuar até o fim, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. A natureza da igreja. Para entendermos o que é igreja, consideramos 3 itens. Primeiro, as palavras que descrevem esta instituição. Segundo, as palavras que descrevem os cristãos. E terceiro, as ilustrações que descrevem a igreja. As palavras que descrevem a igreja, instituição, eclésia, é a derivação do verbo eclálio, que significa chamar. Chamar a parte e denota um corpo, assembleia, escolhido e separado de uma grande massa de gente. Ou seja, às vezes a gente tem mania de dizer, né, que a igreja, a Assembleia de Deus é uma, a nossa é outra. Não, na verdade, somos todos uma assembleia, separados, escolhidos, né, de uma grande massa existente no mundo, formando todos nós a assembleia, uma assembleia para Deus. Amém? Eclésia, no uso clássico, assembleia legal grega, composta de pessoas chamadas para fora da grande massa do povo, que compunha o grosso da sociedade e que possuem o direito de cidadania para tratar dos assuntos públicos. Porção escolhida do povo, não o populacho ou estrangeiros, e nem os que haviam perdido os direitos civis. Eclésia, na Septuaginta, tradução do Antigo Testamento para o grego por 70 escribas em Alexandria, no Egito, no ano de 300 a.C., é a tradução usual do termo hebraico gahal, multidão inteira de qualquer povo unidos pelo vínculo de uma sociedade e constituindo uma república ou estado que, em sua significação ordinária, pode ser definido como uma assembleia ou convocação do povo. A eclésia de Israel compunha-se só de israelitas, idôneos para cumprirem com os deveres do povo, do Senhor, e participarem do culto em seu santuário, excluindo-se os incircuncisos, imundos e gentios. O meu louvor virá de ti na grande congregação, garra l'eclésia, pagarei o meu votos perante os que temem. Salmos 22, 5. No Novo Testamento, o termo eclésia aparece 115 vezes. 2 vezes refere-se à congregação hebraica do Senhor, lá em Atos 7:38 e Hebreus 2:12.
3 vezes a Assembleia Grega, Atos 19, 32, 39 e 41. 110 vezes a congregação cristã. Da forma como aparece no Novo Testamento, o termo aplica-se a todo o corpo de cristão em uma cidade. Atos capítulo 11, versículo 22 e capítulo 13, versículo 1. Uma congregação em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19 ao 35 e Romanos capítulo 16, versículo 2. E todo o corpo de crente da terra, Efésios capítulo 5, versículo 32. A doutrina evangélica ensina que a igreja pode existir tendo ou não uma forma vista pelos homens, pois ela é tanto visível, militante, como invisível, triunfante. A igreja visível, todos professam estar unidos a Cristo, têm seus nomes arrolados nos livros de registro das suas respectivas congregações. Porém, pode ocorrer da pessoa ter seu nome arrolado entre os membros da igreja visível, sem, contudo, tê-lo no livro da vida do Cordeiro. Isso é muito sério. A igreja invisível, todos estão ligados a Cristo. É um organismo interno vivo. Seus membros são conhecidos por Deus. Ainda que não seja possível serem conhecidos totalmente pela vista humana, muitos estão nos céus, outros ainda por nascer. As palavras que descrevem os cristãos, irmãos, fraternidade ou comunhão espiritual, na qual foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade. Não há grego nem judeu. A mais profunda das divisões baseadas na história religiosa é vencida aqui. B. Não há grego nem bárbaro. As mais profundas das divisões culturais é vencida aqui. C. Não há servo ou livre. A mais profunda das divisões sociais econômica é vencida aqui. D. Não há macho nem fêmea. As mais profundas das divisões humanas é vencida aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 11 e Gálatas capítulo 3, versículo 28. Crentes, por sua doutrina característica, ser a fé em Jesus Cristo. Santos, literalmente consagrados ou piedosos por estarem separados do mundo e dedicados a Deus, ou os eleitos ou escolhidos por Deus, os escolher para um ministério importante e um destino glorioso. Discípulos, literalmente, aprendizes, por estarem sob preparação espiritual com instrutores preparados, inspirados por Cristo. E cristão, por sua fé, girar em torno da pessoa de Cristo. Os do caminho. Em todas as épocas, o cristianismo não é só uma religião, mas um estilo de vida, e nos dias primitivos eram assim chamados, por viverem de uma maneira especial. Atos capítulo 9, versículo 2. As ilustrações que descrevem a igreja. O corpo humano é vivificado pela alma e o corpo de Cristo o é pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 13. O pensamento de identificação da igreja com Cristo estava, por certo, na mente de Paulo, quando ele escreveu Colossenses capítulo 1, versículo 24. Templo de Deus. Deus habitou no tabernáculo e no templo. Agora vive por seu Espírito na igreja. Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Noiva de Cristo, esta expressão ilustra a
união e comunhão de Cristo com o seu povo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Efésios capítulo 5, versículo 25 e Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e 21, versículo 2. Queridos e queridas, aqui nós encerramos a 25ª aula e a 26ª aula será a próxima, intitulando-se Doutrina da Igreja, com o tema A Função da Igreja. Até lá, Deus abençoe, a paz do Senhor.